Gente, vocês sabem qual é o tema, né, do nosso estudo aqui. A gente está falando sobre namoro e qual é o ponto, o que é que a gente estava tentando pensar aqui. Para quem já esteve, a gente vai recapitular de novo, tá certo? Mas quando a gente vai falar sobre namoro na Bíblia, todo mundo sabe aqui que pode interromper, Sofia. Podem interromper quando quiserem. A gente sabe que quando a gente vai olhar para a Bíblia para falar sobre namoro, a gente não tem um namoro na Bíblia, certo? Porque, tipo, é um instituto, é uma criação social muito, muito, muito recente. Então, como é que a gente pode olhar para a Bíblia para pensar a respeito do namoro? É, a gente não tem o namoro na Bíblia, mas a gente tem duas coisas muito semelhantes. Muito semelhantes não. A gente tem duas coisas que são os polos no meio do qual o namoro habita, vamos dizer assim, né? Quais são essas duas coisas? O ser solteiro e o ser casado. Então, a gente se dispôs a olhar tanto para o casamento quanto para o ser solteiro, para tentar entender o que é que a Bíblia diz sobre cada uma dessas coisas e, a partir disso, tentar construir como a gente deveria pensar a respeito do namoro, certo? Então, essa foi a nossa proposta. O que é que a gente viu no nosso primeiro dia? A gente viu o que é casamento. E casamento, a gente tentou definir mais ou menos como um compromisso permanente, uma aliança permanente de fazer bem ao outro permanentemente, certo? Então, quando você casa, você assume um compromisso, você faz uma aliança com a outra pessoa e o conteúdo desse compromisso que você tem é fazer o bem ao outro sempre. Então, assim, não existe nada nos nossos votos de casamento, principalmente à luz das escrituras, que diga respeito a gente. A gente, quando se compromete em relação ao outro. O que é que eu vou fazer para o outro? Então, uma coisa que eu disse no primeiro dia é que se você vai pensar se o casamento vai ser bom para você, você tem que pensar disso até se casar. Porque depois que você se casa, você não se comprometeu consigo, você se comprometeu com o outro. Quando você se casou, você não disse que ia fazer bem através do casamento a si mesmo. Você disse que ia entregar a sua vida para fazer bem ao outro. E essa é a essência do casamento. E o casamento, quando ele é retratado assim nas escrituras, ele também é demonstrado como sendo um sinal, uma figura do compromisso de Cristo com a igreja. Ou seja, quando Cristo ele faz uma aliança com o povo, ele diz assim: vou fazer uma nova aliança com Israel. Uma aliança no sentido de fazer-lhe bem e não mal. É uma aliança perpétua, uma aliança inquebrável. Isso é o casamento. É uma aliança permanente de fazer o bem. É uma aliança na qual você se entrega ao outro, para que o outro seja edificado, construído, frutifique, floresça. Então a gente não entrou em detalhes sobre isso, porque não é um. A gente não está falando para casados. Mas a gente queria entender o que é casamento. É uma aliança. E quando você entra nessa aliança, o que é que acontece? Os dois se tornam uma só carne. Esse é o grande ponto do casamento nas escrituras. E até foi interessante porque a gente falou primeiro sobre igreja e depois sobre namoro. E quando a gente estava falando sobre igreja, a gente falou sobre uma união mística com Cristo. Existe um tipo de união mística entre marido e esposa. Os dois não são mais dois, mas um só. E tanto que o apóstolo Paulo disse: o corpo do marido não é mais do marido, o corpo da esposa não é mais do marido, da esposa. O corpo de um é do outro. Então é isso que acontece quando a gente se casa, certo? Depois a gente foi a o último encontro que a gente falou sobre a vida sexual. Por que o sexo ele está restrito ao casamento? E a gente viu que e depois a gente fez essa pergunta de outra maneira. É, todo mandamento, todo mandamento das escrituras, ele é uma concretização de um grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então a gente deveria perguntar: por que o sexo só pode ser depois do casamento? Ou outra maneira de perguntar isso é: de que maneira eu deixo de amar alguém quando me relaciono sexualmente com ele fora do casamento?
Essa é a pergunta que a gente deve fazer sobre qualquer quebra de mandamento. De que maneira eu desprezo outra pessoa ao quebrar esse mandamento? De que maneira eu não trato com a dignidade que deve ter a imagem e semelhança de Deus que é a outra pessoa? E por isso essa atitude é um pecado, é uma quebra de mandamento. E a gente, resumindo muito o que a gente viu na semana passada, a gente viu que é porque quando você se relaciona sexualmente antes do casamento, você usa da outra pessoa, você se entretém com ela, mas você não assume o compromisso por ela. Então, se depois daquele dia acontecer alguma coisa, vai cada um para o seu lado. Não existe uma aliança, não existe um compromisso. Não existe um compromisso de fazer bem ao outro. Dentro do casamento, o sexo vem como uma celebração. Algo que existe dentro de um complexo muito maior chamado aliança. Fora disso, é como quem vai jogar videogame. Você joga videogame, acabou. Você desliga, você não tem um compromisso com o videogame. Você vai para sua casa. Ah, não, mas eu namoro, não sei o que lá. Mas, tipo, eu namoro com essa pessoa e não sei o que e tal. Você fez uma aliança de vida inteira com essa pessoa? Não, não fez. Se tivesse feito, seria um casamento, não um namoro. Então, esse é o contexto. O sexo é uma entrega no contexto da aliança. Fora disso, é um uso da outra pessoa. Você usa da outra pessoa usa de você. E é por isso que é pecado. Porque não existe compromisso. E ele não está coroando um compromisso. Certo? E aí, eu acho que é uma coisa importante. Eu quis destacar na semana passada que a cultura do sexo antes do casamento é a cultura do aborto. Por quê? Porque não existe aliança, não existe compromisso. Se acontecer de haver uma gravidez, a probabilidade de se desejar extinguir aquela vida que não era em nenhum momento desejado naquele relacionamento fluido, instável, é muito grande. E aí a gente desenvolveu muito mais essa ideia. Mas quando você está casado, você está casado e vem uma criança, não era o momento que a gente estava planejando, mas vamos cuidar dessa criança. Mas quando não, você vê muito mais como um atrapalho. E é por essas e outras coisas que o sexo foi feito por Deus para estar dentro do casamento, certo? E aí eu vou encerrar essa recapitulação com uma frase de Iago que mexeu muito comigo. Ele disse assim, Iago Martins, que eu achei muito legal. Ele diz assim, não entregue o seu corpo para alguém que não entregou a você a vida dele. E dito de outra maneira, não peça que alguém entregue a você o seu corpo, o corpo dela, se você não entregou a vida por essa pessoa. Então, isso foi basicamente o que a gente viu até agora, certo? O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje... Cadê teu celular? Isaac tá ali, né? Tu me dá o celular do Isaac? Valeu. A principal característica de ser casado é você estar em uma aliança. Qual é a principal característica de estar solteiro? Enquanto você se... Como é? Não está namorando? Vamos lá, 1 Coríntios. Foi direto, né? Ridicularizada. Como é? Eu ia dizer isso, que é um alívio. Um alívio. Eu fiquei com medo de ficar. Caramba! Ser ridicularizada. Rapaz, o casamento aqui tá em autoestima, viu? 1 Coríntios 7, eu acredito. 7, 32 a 38. Qual é? 1 Coríntios 7, 32 ao 38. Alguém quer ler? Não, eu vou ler. Em favor das duas pessoas que eu me assisti. Os meus 4 inscritos. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
Mas quem se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Digo isso em favor do vosso próprio interesse. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que se trata sem decoro a sua filha. Desculpa, gente. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. Então aqui é basicamente isso que vocês disseram. Qual é a característica de estar solteiro? Eu utilizei outra palavra, agilidade. Você faz as coisas muito mais livremente. E aqui eu estava lembrando da diferença entre manobrar um cargueiro e uma lancha. Não sei se vocês conhecem o cargo de prático de barra. Já ouviram falar prático de barra? A profissão prático de barra. Prático de barra é um cara que fica em cada porto do mundo. Flanelinha de navio. Quando você chega a 6 km do porto. Uma versão atualizada aqui. Revista atualizada, né? A nova Mariá. Nova tradução na na, de hoje. na linguagem de Mariá. E quando você chega a uns 6 km do porto, vem um cara do porto e ele vem manobrar o navio cargueiro. Porque eles sabem onde é que tem maior profundidade, onde não tem, para não encalhar o cargueiro. Então, é uma operação de horas, com navios e barquinhos rebocadores, um barquinho na frente, outro barquinho atrás, empurrando por um lado, puxando do outro, e estaciona. Agora, bota uma lancha nesse mesmo porto. Aí o cara vai de um lado, vai do outro, e faz uma rabiada. Essa é a diferença entre você me chamar hoje para uma viagem e você me chamar há 10 anos atrás para uma viagem. Meu filho dizia assim, Naldinho, vamos viajar. Eu jogava uma mala nas costas. A gente já tava lá. Olha, disposição era a gente. Botava a mala nas costas, botava uma camisa, uma calça, esquecia a cueca e ia. Vamos embora, velho. E lá se vira, vê o que faz. Agora não, velho. Se você me chamar com 2 meses de antecedência, eu dou uma tremida assim, passa um frio na espinha, eu penso nas meninas. A gente pergunta logo, tem quantos quartos? Tem quantos quartos? Como é o formato da janela para escurecer? Então, assim, é diferente. O solteiro, ele tem essa agilidade. Por que eu quis dizer agilidade? Ele dizer que é uma diferença de responsabilidade. Mas a diferença entre um casado servo de Deus e um solteiro servo de Deus não é uma diferença de responsabilidade, porque ambos são responsáveis pelo que Deus lhe conferiu. Porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele um dia vai cobrar que a gente preste conta de como lidou com isso. Mas a diferença entre um casado e um solteiro é que existe na vida do casado uma responsabilidade gigante e permanente. Então você sempre está preocupado com aquela responsabilidade, o tempo todo. Já o solteiro, ele consegue transitar entre responsabilidades. Ele pega uma tarefa, vem, realiza, vai para outra tarefa, vem, realiza, pega outra tarefa, vai, realiza, e ele tem essa velocidade que distingue ele. Eu lembro muito de uma colega minha de seminário, Stephanie, o nome dela. É muito legal, assim. A Maria fez uma... Não entendi. Porque ela... Você vê o Instagram dela, uma hora ela está em Botsuana, construindo casa para um pessoal, daqui a pouco ela está na Venezuela. E ela vive, ela é missionária, ela vive em missões e eu acho engraçado, porque quando o pessoal conversava, e aí, já namorasse, não sei o que lá, ela sempre parecia, não, tipo, é como quem está ainda aguardando uma pessoa que tivesse o mesmo estilo de vida dela, que pudesse estar sempre entregue a missões para ir para onde fosse, a hora que fosse.
E que foi o caso até de outra pessoa que eu conheci, acho que tu conhecesse também, lá de Jace, que ela casou esses dias, namorou há pouco tempo, não foi? Ela é missionária, achou um missionário, daqui a um ano e meio, casaram como missionários. Mas enquanto eles não eram casados, ele tinha essa possibilidade de consagrar-se ao Senhor, de se colocar na obra do Senhor. Então, o que eu queria que a gente pensasse hoje é tentar olhar para o estar solteiro como para o estar solteiro dessa maneira que a Bíblia coloca. O estar solteiro, ele é uma bênção que todo mundo em algum momento recebe do Senhor. Eu acho que você só valoriza isso depois que casa. Sério. Tipo, a gente fazia muita coisa, né? A gente sempre fez muita coisa, mas assim, hoje em dia eu penso, caramba, eu podia ter feito tanta coisa, tipo, tão mais, sabe, do que eu fiz. Uhum. Porque hoje em dia É uma coisa assim, e até uma coisa assim que eu digo, eu não me arrependo de jeito nenhum. Nem de ter casado, nem de ter tido filhos. Mas assim, a vida nunca mais vai ser a mesma. Não, nunca mais, nem de perto. A vida muda e muda, velho. E acabou-se. Então assim, foi uma fase que eu vivi. E ponto. Tipo assim, a hora de fazer. Lógico, você vai fazer depois que tiver filhos, não sei o que, mas vai ser muito, muito mais restrito, muito. Então, a hora de fazer agora, que tipo, acordou sábado, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Nada. Ai, você tem tipo o dia todinho pra fazer 30 coisas, faça 30. E eu acho que o que é importante é isso, assim, que a gente veja como ele está colocando aqui. Isso não é uma irresponsabilidade, porque é até uma coisa que eu queria dizer. A diferença entre uma criança e um adulto é que a criança tem nenhuma responsabilidade e nenhuma liberdade. Ou seja, ela não é responsável por nada, mas também ela só faz o que manda ela fazer. Um adulto, ele tem liberdade, mas ele responde pelo que faz. Então ele decide o que vai fazer na vida dele, mas ele responde pelo que ele está fazendo. O estar solteiro não é uma infância prolongada. O estar solteiro é um adulto assumindo responsabilidades. Porque Deus não fez a gente para ficar parado. Deus fez a gente como imago dele, imagem de Deus. Os gestores da criação dele. Aqueles que iriam cuidar da criação dele e expandir a criação dele, embelezar a criação dele. É como se Deus tivesse dado para a gente um papel em branco e habilidades. E tivesse dito, olha, agora eu quero que você rabisque, eu quero que você crie com a criatividade, com a habilidade que eu dei a você. Então, o solteiro, ele não está eximido disso. Por isso que eu não usei o termo responsabilidade. Você não tem um sábado todinho para você, para que você vá lá maratonar simplesmente. Pode maratonar a série? Pode. Mas se você faz da sua vida maratonar a série, você está jogando fora algo que Deus lhe deu, tempo e disponibilidade. E isso é um recurso escasso. Como a gente disse, a gente acabou. A gente teve isso um dia e acabou. E a gente um dia vai responder pela nossa vida de solteiro. E já acabou. Então não é uma infância prolongada. É um momento que você pode, o que ele está dizendo aqui, um momento que você pode se consagrar ao Senhor de maneiras distintas. E é uma bênção. Ele diz assim, é bom para vocês. É excelente, é um momento ímpar. E eu queria que vocês abrissem aí também em Isaías 56. Versículos 4 e 5. Isso aqui, a gente está dentro do momento que o profeta Isaías está profetizando a respeito da nova aliança, daquilo que viria quando o servo do Senhor chegasse, o servo do Senhor Cristo, né? E ele estava anunciando o sofrimento de Cristo e a redenção comprada com ele, capítulo 53, no capítulo 54 ele fala de Jerusalém recebendo pessoas das outras nações, pessoas que ela não criou, né?
que não nasceram lá, mas ela recebendo, ou seja, as pessoas chegando a Deus de outras nações. E aqui ele fala sobre uma pessoa específica que vai chegar na nova aliança. E diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O que é que ele está querendo dizer aqui com isso? O eunuco era alguém que não teria filhos, porque tinha perdido a sua capacidade reprodutiva, seja por que razão fosse. E dentro da aliança de Moisés, né, dentro da nação de Israel, você perpetuava o seu nome, você continuava com herança em Israel através da sua família. Então assim, havia a terra que Deus tinha prometido e você estava na possessão da sua herança, na possessão daquilo que você tinha ganho pela promessa de Deus. E o que é que você queria? Você queria gerar um filho para que a sua família não se extinguisse no meio de Israel. Tanto é que você podia vender seu terreno, mas a venda do terreno lá, ele era uma venda que durava por pouco tempo. Depois de, acredito que era 49 anos, 50 anos, a terra voltava para a família. Porque cada família ela tinha recebido da parte do Senhor uma herança. E o que é que ele estava... Por isso que existe no Antigo Testamento uma aflição tão grande quando existe uma mulher estéril. Por quê? Deixar de ter filhos, deixar de deixar um descendente, era deixar para trás a sua herança da parte do Senhor. Aquilo que Deus tinha prometido lá em Abraão e que estava se concretizando através de quando o povo entrou em Canaã. O que é que Deus estava dizendo para os eunucos? Ele diz, olha, você que abraçou a minha aliança, não se preocupe não, se você não tiver filhos. Eu vou dar uma herança melhor para você. Eu vou dar uma possessão entre os meus melhor do que filhos e filhas. Então o que Deus estava dizendo para aquela pessoa, naquele contexto em que casar e ter filhos era tão importante, não se preocupe. Você não vai ser menor no meio do meu povo do que quem tem filhos e filhas, do que quem é casado, do que quem pôde casar. A sua condição dentro da minha aliança não é uma condição inferior. Por que eu estou querendo destacar isso aqui? Porque a gente tem aquela meta de zerar a vida, né? O que é que você quer fazer para zerar a vida? Você vai, cresce, aí você consegue um emprego legal, casa, aí teve alguns meninos, agora eu zerei a vida. Pronto, cheguei naquelas metas mínimas da vida. E quando muita gente vê assim, o não estar casado, o ser solteiro como um não atingimento, não conseguir. E o que a Bíblia está dizendo, diz lá em 1 Coríntios, está dizendo aqui não é a coisa principal. O estar casado, o ser casado, não é a meta da sua vida. Quem olha o casamento dessa maneira, idolatra o casamento. E quem idolatra o casamento não consegue recebê-lo da mesma maneira que eu falei no primeiro encontro. De que maneira? Uma maneira de alguém que chega nele para doar. Porque se o objetivo da sua vida é casar, você olha para aquilo, casa e quer extrair daquilo ali que era o significado, que era a meta da sua vida, você vai querer extrair daquilo significado, você vai querer extrair daquilo realização, você não vai querer doar para o casamento, você vai querer tirar do casamento. E como tem um texto de Lewis que diz assim, nenhuma experiência nessa vida ela é completamente satisfatória. A melhor viagem sempre vai faltar alguma coisa. Você vai lá, aproveita ela, mas acabou e você fica com um gosto de quero mais. O melhor emprego, você vai chegar lá, chegou nele, mas está faltando alguma coisa. E ele diz, se todas as experiências da vida não me realizam, elas falam de que eu não fui criado para nenhuma delas, mas eu fui criado para algo que está além delas e para a qual elas apontam. Então, o que ele estava dizendo é que cada experiência de realização, mas que quando você se realiza, você se sente ainda incompleto, ele diz, esse está lhe apontando para a grande realização da vida, que é glorificar a Deus e ser feliz nele para todo o sempre.
Esse é o ponto da vida. Então, você precisa aprender a olhar para o casamento dessa maneira. E quando você olha para o casamento dessa maneira, você vai entender que se o casamento não é o alvo da vida, ele pode acontecer ou pode não acontecer. Ele é circunstancial. Você pode se casar ou pode não se casar. E ser casado não é melhor do que ser solteiro. E ser solteiro não é melhor do que ser casado. Cada uma dessas condições que Deus deu traz desafios próprios, traz bênçãos próprias. E que vai ser são as dores e os sabores de cada circunstância da vida. E eu acho que a gente precisa muito disso. Até porque, assim, geralmente quando você fala sobre alguém que é celibatário, pergunta assim, quem aqui acha que tem um dom de celibato? Aí a reação em geral é como se fosse assim, tipo, ninguém nunca vai ter o dom de celibato. Isso foi uma coisa que criaram aí para os outros. Isso é uma ilusão, imaginação. É um consolo para quem não conseguiu casar. Às vezes eu acho que o pessoal fala nesses termos, mas a gente vai olhar para vários momentos da história da igreja em que o ser celibato foi levado muito a sério. O ser celibatário foi levado muito a sério. E muitas pessoas decidiam ficar solteiros. Houve um momento de exagero disso? Houve. Até a institucionalização disso no clero da igreja romana, ou seja, todo mundo da igreja romana, a igreja católica, né? Tinha que ter, todo sacerdote da igreja católica tem que ser celibatário. Mas o outro extremo é você não conseguir olhar para a condição de solteiro como uma coisa boa nunca. E o que eu queria destacar aqui e pontuar é o seguinte: quem aqui é casado? Eu, Maria, eles dois, certo? Vocês todos estão exercendo a vocação a ser solteiro. O que é vocação? É algo que Deus chama a gente a ser e fazer. É aquilo onde a gente está no momento. Porque se Deus colocou você na circunstância de estar vivendo essa situação nesse momento, Ele chama você a viver isso da maneira correta. Então vocês são solteiros nesse momento e vocês precisam responder a Deus da maneira adequada para isso. Eu queria que vocês que não estão casados saíssem daqui querendo honrar o Senhor com isso que Ele deu para vocês, o ser solteiro, enquanto Ele deixar que vocês sejam solteiros. E eu acredito que abraçar isso e querer honrar a Deus através disso é o que possibilita que pessoas decidam ser celibatárias. Hoje eu estou solteiro e hoje eu quero honrar o Senhor sendo solteiro. Então eu vou aproveitar essa condição, eu vou tirar dessa condição o máximo possível. E pode ser que fazendo isso e colocando isso diante de Deus, você chegue à conclusão de que é isso que você quer. E você se torne... O que é que tu tá dizendo aí, homem? E você tire dessa... Você decida no final das contas que é isso que você quer para o restante da sua vida. E se torne um celibatário. Mas eu queria que cada um que não está casado tivesse um coração celibatário para o momento. E honrasse a Deus com isso que Ele está lhe dando no momento. Outro texto que eu acho que é legal a gente olhar rapidamente é Marcos 10. E eu acredito que reenfatizando a mesma ideia. Mas eu acho importante a gente ler. Marcos 10, 27 ao 31. vinte e nove ao 31. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há aqui, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Então, o que ele está dizendo assim, você está deixando de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa por amor do Senhor, está dizendo, nessa vida você já vai ter a paga dessa renúncia que você fez. Você vai ter, assim, eu deixei minha casa, vou ter 100 casas, lógico que não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo, a bênção que vai vir por essa renúncia é 100 vezes mais valiosa
do que aquilo que você renunciou por Cristo. Porque ele está dizendo, nenhuma renúncia por Cristo é totalmente uma renúncia. Porque Deus ele é abundante em dar. Mas várias vezes ele vai querer que a gente abra mão de algumas coisas justamente porque através disso ele está ensinando a gente a confiar. Ele não vai pedir alguma coisa da gente sem a intenção de abençoar muito mais do que ele está tirando. E aí, mais uma vez, para não parecer teologia da prosperidade, as bênçãos do Senhor são de várias naturezas, mas ele abençoa muito mais do que ele pede. Mas para entregar o que ele está pedindo, várias vezes vai ser doloroso. Por quê? Porque a gente vai ter que confiar nele. Quando a gente está olhando para aquilo ali, para aquela coisa que a gente vai abrir mão, a gente sabe exatamente o que a gente está abrindo mão. E Deus está lhe dizendo, me entregue, que eu vou lhe dar um negócio melhor. Você precisa... Que negócio? Vai ser melhor. Confie. E aí, tudo que você tem é uma promessa. E o que você está abrindo mão é uma coisa concreta. O que eu queria que a gente pensasse é justamente isso. Ser solteiro é uma bênção se você confia no Senhor. Ele promete que vai ser uma bênção. Então, o desafio é, estejam dispostos a ser solteiro. Eu quis aprofundar um pouquinho nisso, porque eu acredito que o ser solteiro é muito desvalorizado. Muito, 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 muito. A gente não fala sobre ser solteiro. A gente não fala sobre como isso foi utilizado por milênios dentro da história da igreja como bênção para muitas pessoas. Oi. E às vezes até no próprio âmbito da igreja há uma cultura de menosprezar, né, a solteirice no caso. Isso. Às vezes até, tipo, mesmo criança, ou se não criança, mas adolescente, às vezes já tem irmão na própria igreja que quer formar casal. Que quer, Isso. Tipo, como se a solteirice fosse algo realmente assim, que deve ser abandonado o mais rápido possível. Algo Tipo assim, isso torna o coração da gente Ansioso pelo casamento. Aí leva justamente a ansiedade, a falta de contentamento na solteirice, né? Isso. Que leva você a idolatrar o casamento, a condição de casado. Escolher a pessoa errada. Né? Isso. Aí tem isso, Não tem quem... É uma bola de neve, né? Isso, não tem alguém, mas eu preciso casar. Então, a primeira pessoa que passar, pega pelo calcanhar, às vezes acontece. Oi. Você já conhece uma pessoa, ou todo outro solteiro, vamos dizer, que também é crente, algo do tipo, você já vê como um potencial esposa ou marido, né? Esposa ou marido, tipo. E aí vai gerando, justamente é uma bola de neve, né? Que vai criando essa cultura, que vai tornando a pessoa ansiosa pelo casamento, idolatrando o casamento e descontente na solteirice, fazendo com que ela viva uma vida de solteiro sem honrar a Deus como deveria honrar, sem glorificar a Deus como deveria glorificar. Isso sem estar ali, né? Tipo, eu vivo isso pensando naquilo, né? Quando casa nas pressas também não honra o Senhor porque frustra a expectativa. Aí aquela bola de neve, aí se casa muitas vezes. Aí leva problema para o casamento, porque o casamento é um ídolo no momento que se casa. Né, esse ídolo mostra os pés de barro. A frustração, né? Que a pessoa, como você disse, ao invés de doar, ela entra no casamento querendo sugar, e nessa medida ela se frustra no casamento, e é essa bola de neve, né? Tava lembrando que, tipo, quando eu falo com Clarice sobre esse negócio de quando crescer, não sei o que lá, eu tento não falar assim, claro, quando você crescer, casar e tiver seus filhos, porque não pode não acontecer. E assim, com homens acontece menos do que com mulheres. A quantidade de mulher solteira, tipo 30, 40, não sei o que lá, que eu conheço, é muito, infinitamente maior do que a quantidade de homens, né? Até porque na igreja evangélica tem muito mais mulheres do que homens. Então, assim, é estatístico. Tem gente que vai ficar solteira mesmo. Então, tipo, eu não posso criar na minha filha a expectativa de que ela vai crescer, vai casar, não sei o que. Pode não acontecer. Tipo, e eu tenho que mostrar pra ela que existem outras possibilidades, entendeu? E que isso não é ruim, não né? Não é ruim, tipo... Claro, Não, não necessariamente e assim- ela vai... O que foi? Você tem estatística. Quem tiver o coração ansioso, eu tinha o coração ansioso, certo? Eu tinha o coração ansioso. Mas quem tiver o coração ansioso, começa a ver a realidade. Entendeu? Tipo, a realidade é essa. Veja, a gente vem de Casa Caiada. É o exemplo da igreja onde a gente passou mais tempo, certo? Eu conheço mais de 10 moças com mais de 30 anos que
estão solteiros e provavelmente vão ficar. Assim, aparentemente, do que eu olho de fora, lógico, eu não sou íntima, né? Estão bem. Não são aquelas pessoas que emendam um namorado no outro tentando achar, não, a todo custo, não. Estão bem, solteiras e pronto. A gente foi lá pra Caçarinha, né? Nena. E vou mencionar porque ela falou lá pra todo mundo. Tipo, pra quem tava lá. Ela falou do caso dela, né? Nena, que é a missionária, né? Que tem lá. Foi naquele dia que a gente foi pra Sim. né? E tipo, e ela falando lá sobre a situação dela, né? Eu acho que ela tem menos 40, não sei. É. Acho que ela disse Acho lá que ela a tem idade uns dela. 40. É. E ela falou que durante algum tempo isso preocupou ela, né? Algum tempo, mas que ela aprendeu em Deus a estar contente e tudo. E ela falou que até tipo, ela não rejeita assim a opção do casamento, né? Mas que ela está contente assim, se acontecer, aconteceu, se ela não acontecer, ela está contente da forma que ela está e tem glorificado a Deus com a vida de solteira dela. Então é um exemplo, né? Que A gente tem que mudar a nossa mentalidade, nossa forma de lidar com as crianças, nossa forma de lidar com os nossos amigos, as cobranças que a gente tem em relação às pessoas. Nunca namorasse. Sim, nunca namorei, e aí? Isso é bem pesado mesmo, essa questão. Nunca namorasse, porque se você, eles contam até uma determinada idade. Chegando na adolescência, parece que você já tem que ter um namorado. Uhum. Parece que vira, né? Assim, uma coisa. se Deus me der graça. Tenho orado por isso. Mas pra mim, qual é a idade ideal de começar a namorar? Na minha opinião, 19, 20 anos. Minha opinião. Ah, sua filha vai querer namorar antes. Vai. E eu vou estar aqui como alguém que já viveu mais e dizer, minha filha, não se deixe arrastar pelas suas ansiedades. Ah, mas eu gosto de fulaninho. Minha filha, você vai conhecer tanta gente na sua vida. Descanse seu coração. Descanse seu coração. Eu comecei a namorar contigo, eu tinha 18, não foi, amor? E eu tinha gostado de outras meninas, olha. Eu tinha 17, tinha acabado de fazer 17. Eu tinha gostado de algumas meninas em Garanhuns, onde eu tinha passado minha adolescência. Quando eu estava gostando das meninas, ou era elas ou mais ninguém na vida, porque elas eram aquele negócio, né? Aí depois eu fui para outro canto, conheci outra pessoa, pronto. E aí a sua filha vai querer namorar a partir dos 12. E foi. Conheci Maria e foi maravilhoso. E eu não morri, porque eu não namorei aquelas pessoas que estavam... Então assim, eu vou querer ensinar para minha filha que o ideal... Mas a gente acha que mesmo no nosso caso, eu tinha 17 e na tinha 18, a gente acha que é cedo. Porque assim, quer falar mais? Porque a gente namorou 5 anos e meio. Não, mas isso aí, Eu não guarda acho esse que é o exemplo. ideal, né? Guarda esse exemplo, que Porque aí... isso é cena dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. porque tipo, é outro ponto, né? É outro ponto. Você começa a namorar sem uma previsão, Perspectiva sem de... uma perspectiva Isso. do casamento. Então é uma perspectiva muito longínqua, né? Aí é outro ponto, mas aí já Eu vou... Maturidade. E aí tem a questão de maturidade. É porque assim, a gente falando, por exemplo, 18 anos agora, você vê que as meninas estão bem mais maduras. Na nossa época, nós ainda éramos crianças com 18 anos. Eu não acho, não. Eu já era bem grande. Pronto, no caso, entendeu? Eu tenho uma mentalidade. Talvez aqui serra talhado o negócio. Mas é ligado mesmo. Eu tinha uma mentalidade assim muito de estudar, jogar futsal, essas coisas. Eu não tinha muito isso, entendeu? Agora eu fui estimulada, porque mulher, tu já tem tantas idades e tu ainda não tá namorando, entendeu? Então já foi essa Mas na verdade hoje esse estímulo ao namoro é bem maior, né? Hoje não precisa nem ter 18, é bem antes. Aí, enfim, a igreja ainda é um reduto de estímulo ao namoro, né? Agora não se estimula mais ao namoro. Você vai ficando indefinidamente. Quando a sua ficada... Eu falo assim agora, como se a gente fosse um tempo longa da nossa época também. Não, mas não estou dizendo agora. Eu estou dizendo que a igreja, agora, na nossa geração, na nossa época, a igreja ainda estimulou o namoro. Mas fora da igreja, você vai ficar indefinidamente. Se a ficada pegar uma tração, aí você assume, depois de 6 meses ficando, você assume que começou a namorar. Depois de um ano você diz te amo. E nunca vai casar. Porque, tipo, é isso que eu estou dizendo. A nossa geração é uma geração
que abomina compromissos. Por quê? Porque quer velocidade. Quer sempre poder, sempre mudar. É aquele negócio, né? Que seja como é aquele poema. Seja eterno enquanto dure. E que seja Seja imortal, posto que é chama, mas seja infinito enquanto dure. seja infinito enquanto dure. O que é ser infinito enquanto dure? Eu quero estar aqui ardendo de emoção para que seja infinito, mas enquanto dure. No dia que isso aqui passar, meu filho, eu jogo você fora. É a maneira mais linda de dizer, vou te descartar, que seja infinito enquanto dure. Infinito é só sinônimo De intenso. Que seja intenso. Então, assim, essa é a nossa geração. A geração que quer que seja infinito enquanto dure. Depois que não é mais infinito para mim, cada um pro seu lado. E a igreja é um reduto ainda de chamar e dizer, Cristo se comprometeu com a igreja. E ele se comprometeu até morrer. Nós somos chamados a se comprometer. O crente é alguém que se compromete. E no seu compromisso, ele se empenha. E ele perde com isso. Ele se desgasta com isso. Mas o chamado da gente é o chamado a se comprometer. Se comprometer através do namoro, através do casamento, se comprometer através de vários outros compromissos. E vai arrancar pedaço. Vai. Vai até que você morra e ressuscite. E aí não arranca mais pedaço. Mas o Senhor vai dar graça para a gente. Mas Ele chama a gente aos compromissos. E a estar disposto a perder por esse compromisso. E perder tudo, inclusive, né? Nosso chamado é morrer para si mesmo, né? Gente, não acho que vai dar para desenvolver o que eu fiz pensando, dependendo da dinâmica, a gente vai até aqui no conteúdo ou até mais lá na frente. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta a partir da qual a gente vai encaixar o desenvolvimento disso aqui. Beleza, ser solteiro é caracterizado pela agilidade, pelo fato de que você pode mudar de direção rápido, pelo fato de que você não tem compromissos macro, você tem vários pequenos compromissos que podem ser reagendados ou daqui a algum tempo eu termino essas agendas e vou para outras. O casamento ele é caracterizado por esse compromisso grande que faz com que duas pessoas entreguem a vida uma à outra e sejam um, certo? Onde é que está o namoro aqui? Ele está mais perto de onde? O quê? Eu acho da solteirice. Porque há aquela relação de conhecimento na ideia de você conhecer o outro, e não de você ter a intimidade como no casamento. Então eu também puxaria mais pro lado da solteirice. Porque você está fazendo amigos, está conhecendo, entendeu? Então vai ter intimidade maior, né? A sua agilidade, na verdade, essa disponibilidade, ela está muito mais infinita, eu entendo, que está muito mais próxima da solteirice de forma geral do que o casamento. Até porque quando você está namorando, você tem compromisso, óbvio, mas você não tem a responsabilidade que você tem no casamento. Eu posso dinamizar minha vida. Não é visando o casamento? Com certeza. Mas, tipo, eu. Não é um solteiro, mas assim. Não é um casamento. Se É. você não gostar mais, Exatamente. tchau. Namoro Ou vou foi fazer pra tal mim. coisa, fulano. Fulano é da minha vida. Eu acho isso mesmo. Não Tá no meio termo. Eu não Tá acho, no meio? Eu acho que é bem mais Por quê? fácil. Desenvolve aí, né?